Bom, pessoal, no vídeo passado nós falamos sobre trem de pulso, né? Amplitude A, período T0, né? Por exemplo, o início dele está de 1, está distante T0 do início do próximo. T0, ou o final de um está T0 do final do outro, ou a metade de um está a metade do próximo. A largura dele é tal, de tal forma que no impulso nós também já falamos que essa largura diminui e essa amplitude aqui dispara para manter a área aqui constante, né? Bom, o inverso do período T0 é a frequência T0, ou o inverso da frequência T0 é o período T0, tá? Aí Fourier dizia que funções periódicas se repetem a cada período, né, em determinados intervalos de tempo. Elas podiam ser representadas por somas de várias e várias senoides. Essas várias e várias senoides ele chamou de harmônicas. E cada uma dessas várias e várias senoides tinham frequências múltiplas da frequência do sinal original. Por exemplo, o sinal original aqui tem a frequência F0. A primeira harmônica terá a frequência 1F0, da primeira senoide. A segunda senoide terá a frequência 2F0 e assim por diante, né? Também nós falamos que cada uma das senoides que irão se somar para representar esse trem de pulsos aqui, elas precisam ter amplitudes, né? Da senoide que vai mais rápida, a outra mais lenta. Porém, cada uma terá a sua amplitude. A amplitude de cada uma é dada por isso, o coeficiente de cada uma. Por exemplo, N igual a 1, o coeficiente da primeira harmônica, N igual a 2, o coeficiente da segunda harmônica, assim por diante. Aí nós mostramos pela identidade de Euler, né, como ficaria a integral dessa integral de transformação aqui de Fourier, né? Bom, nós desenvolvemos e chegamos aqui ao limite superior, o limite inferior, somamos e dividimos pela derivada do argumento, né? É a regra da cadeia. A função integral, ela precisa, quando derivada em relação ao argumento, é ela mesma. E depois precisa derivar o argumento em relação ao tempo, né? Aqui está, nós temos o tempo aqui, t, como variável independente. E se eu derivar o argumento, eu preciso ter embaixo aqui o resultado dessa derivada para poder, no final das contas, ficar 1, né? Isso nós falamos, chegamos a essa conclusão aqui Vou passar devagar, se quem perdeu, quem não quiser ver o vídeo, se bem que eu deixo, no comentário de cada vídeo eu deixo o link do vídeo que deve ser visto anteriormente, tá? Bom, o coeficiente para cada uma das harmônicas tem esse formato. E todos eles, quando n tende a zero, quando n é zero, né, não fica uma indeterminação, né, porque eu tenho seno de πn f0 tal, dividido por πn f0 tal. Se ele for zero, não fica uma indeterminação. Na realidade, pela regra de L'Hopital, que nós já falamos, o resultado da função sinc 1, né? Tá? Quando n tende a zero.
Bom, isso tudo falado. Isso aqui é a regra de L'Hopital. Quem está chegando atrasado. Tá, mas isso tudo tem vídeo também, tem um vídeo só disso. Bom, o C para N igual a zero, como aqui vale 1, né? O C0 acaba sendo o maior de todos, tá? E repito, de tal forma que quanto mais aumentar essa frequência do sinal, maior será menor será o tal, né? A frequência, quanto mais alto o sinal, mais alta a frequência, o tal, a largura da banda do sinal costuma ser menor, porém, esse coeficiente aqui vai disparar com F. Né? Então, vamos ver isso. Bom, aí nós consideramos, para montar a tabela desses coeficientes, né? Aí nós estamos considerando uma frequência alta, 100 MHz, que é a frequência que se utiliza em sinais digitais, tá? A frequência básica é essa. Tal de 1 milissegundo, isso aqui é largura de impulso. A igual a 3 volts, geralmente o sinal tem 5 volts dentro de uma placa eletrônica. Estamos considerando a metade, 3 volts. E ele variando de menos 10 a 10. Por que menos 10? Porque Fourier disse que existia frequência negativa. E aí ficou um bom tempo esse negócio aí dessa transformada de Fourier, meio jogado, pô, uma frequência negativa, até que os americanos começaram a utilizar em proteção do sistema e não deu outra. A tal da sequência inversa existe, mas isso é um outro assunto. E depois que em 1928 aconteceu isso aí. Depois disso aí disparou, transformado em Fourier para todo lado. Bom, o coeficiente tem esse formato aqui, né? E a tabela também mostrará os valores das amplitudes das harmônicas, né, que se somam para a reprodução de uma função periódica V, como o trem de pulsos que nós vimos lá em cima. Deu uma floreada aí. Bom, o CNF0, recapitulando, esse bicho aqui, ó, certo? Terá esse formato. Aí, vamos ver o enquadramento. Tem que puxar para cá, tá. Então, essa aqui é a planilha do cálculo que foi montada, tá? Nessa posição eu coloquei F0 igual a 100 milhões de Hertz, tal igual a 1 milissegundos, A igual a 3 volts. Esse bicho aqui, N0, vou partir de menos 10. A variação da contagem de 1 em 1, né? Pi igual a 3,1416. E aqui já percebe que a amplitude desse sync aqui já está dando 300 mil volts, quer dizer, isso tudo aqui já é sintoma de impulso, tá? Vou dar uma diminuidinha, não está diminuindo demais, não vai ter jeito, vamos ter que... E nessa tabela F aqui, nós vamos colocando os valores, né? Bom, mas isso tudo aqui não adianta nada se não tiver fórmula, né? Então vamos às fórmulas.
sei se o pai do Pedro vai estar assistindo. Devagar para só memorizar, né? Explicando inicialmente. O N partiu de N0C7, tá? Aí o incremento é de 1, né? É o C8. O C8 eu tranco. Tranquei o C8, eu coloco o cursor aqui e para baixo. Aí acabou, você vai até o final dela, tá? Sem problema nenhum. Aqui é N igual a 10. Bom, para calcular o seno de C9 π C13 N C9 ele é trancado porque é o π, tá? Não vai poder correr aqui não, tem que ficar trancado em π. C13, esse aqui tem que deslizar. C14, C15, C16. C4 é o F0. F0 tem que ficar trancado. C5 é o tal. Tem que ficar trancado, tá? Bom, fiz isso, coloco o cursor aqui, desse. Aqui é o πNF0, tal, né? Se você colocou o argumento do seno aqui, você coloca o argumento aqui fora, né? Como denominador, tá? Faz o mesmo procedimento. Observando que, quando nós estivermos em N, porque ele vem de menos 10 a mais 10, ele vai passar por zero. Esse aqui é o zero, tá? O C23, se observar aqui em cima, C23 é o zero, tá vendo? Deu para ver aí, não deu, né? O 23 é o zero, tá vendo? Ele vem aqui de 10, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Quando chegar em zero, aí é a regra de L'Hopital. O valor do coeficiente é 1. Se estivermos tratando da função sinc, que é seno de πnf0 tal dividido por πnf0 tal, ok? Bom, voltando lá às fórmulas. Aqui eu tenho que repetir tudo novamente, porque eu dei uma truncada aqui em 1, tá? Aqui eu tenho que repetir a fórmula novamente, tem que digitar novamente. E C10 truncado, agora aqui já é D24, porque aqui é D23, tá vendo? Tem que digitar D24 dividido por E24 e puxar o cursor. Isso aqui não está esquecido de multiplicar por 2 não, viu, doutor Fábio? Isso aqui está... Dessa vez eu corrigi, tá? Outro procedimento menos complicado. Às vezes a gente tenta resumir um pouco, acaba cometendo uns errinhos. O multiplicar por 2 que eu falei foi o seguinte, é que eu calculei uma integral outro dia, mas eu calculei só de 1 para o lado positivo, e esqueci do lado negativo. E essa função sinc, ela é
ela é reflexiva. O que acontece de um lado, nós vamos ver agora no gráfico, acontece do outro. O que acontece do lado negativo, acontece do lado positivo. E em 1928, o engenheiro eletricista americano usou esse conceito para representar uma onda de tensão elétrica. E existiam muitos desligamentos que o pessoal corria atrás de fusível queimado, não sei se tinha disjuntor na época, devia ter alguma coisa. E era um perereco, porque estava em plena Revolução Industrial, né? E não era nada de queimado, simplesmente sobrecarga. Sobrecarga. Aí ele falou, opa, precisamos ver o que é sobrecarga e o que é curto-circuito. Sobrecarga pode desaparecer, tempo pequeno, ou pode dar tempo de acionarmos mais geração, sem necessidade de desligar tudo. Estamos sendo como Nova York, por exemplo, desligada, para religar de novo. Bom, agora esses valores aqui, tem aquela clássica representação, né? Tá vendo? O N é discreto, ele vai de menos 10, menos 9, né? Tá? Esse aqui é correspondente a menos 10, menos 9, tá vendo? Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, tudo discreto. Nós colocamos aqui, tá? Os valores representados graficamente. Vou diminuir um pouquinho. Tá vendo como esse danado aqui, ele tá bem esbelto aqui, bem... Vou diminuir mais um pouco, puxa aí. Eu acho que vou fazer o seguinte. Eu arrumo o enquadramento, pode deixar. Tá vendo a frequência aqui, ó? Ela vem de menos 10 F0, não sei qual é a frequência do pulso lá, até 10 F0. 300 mil volts no pico. Isso é um impulso. Tá? Isso aqui já não é mais. E isso acontece quando a gente vê lá a telinha dos espectros, que tem hora que essa principal, que está em zero aqui, ela desaparece. Aí começa tudo de novo. Mas quando tem, por exemplo, a reprodução de musical, nós temos um som, por exemplo, numa frequência, daí a pouco aparece um outro quase superposto numa outra frequência, e um outro numa outra frequência, é uma bagunça danada. Tá? Não é nada discreto assim, são espectros que se superpõem, né? E praticamente não dá para analisar quase nada ali. E o ideal, né, de um sinal, por exemplo, é pegar a análise daquele sinal. Se for o pulso, pegar a análise do pulso. Por exemplo, se o pulso lá faltasse um pulso, num daquele trem de pulso, o valor, esse espectro já não seria assim. Tá? Porque nós teríamos uma mudança, por exemplo, numa harmônica de segunda ordem, ou de terceira ordem, de tal forma que afetaria todas as demais. Você fazendo comparação com o espectro previsto pela uma série de Fourier, você notaria que tem alguma coisa normal. E é desse jeito que trabalham
esses equipamentos que chamam de, como é que é, Fourier Transform, FFT. Eu não sei se isso daí funciona, transformando em Fourier rápida, não sei. Bom, pessoal, mas o espectro é esse aí. Falou?